Sábado, 30 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Em convenção do Partido Republicanos, presidente Jair Bolsonaro volta a atacar o Supremo Tribunal Federal e anuncia desfile militar no dia 7 de setembro. Pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs Forças Auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso povo. No Ceará, ex-presidente Lula, do PT, diz que a disputa eleitoral é da democracia contra o fascismo e sobe o tom contra o atual chefe do executivo. Na verdade, ele não está com medo da urna eletrônica, ele está com medo do povo nordestino, do povo do sul do país, que vai dar uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer. Em 7 meses, Congresso Nacional faz 11 alterações na Constituição Federal. É o maior número de emendas em 30 anos. O fantasma da hiperinflação. Será que o Brasil corre o risco de voltar ao cenário de descontrole dos preços? Com mais de 1.300 casos da varíola dos macacos em apenas um dia, o estado de Nova York declara estado de emergência para a doença. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Sábado de convenções partidárias pelo país com a participação dos candidatos à presidência. No Ceará, o ex-presidente Lula atacou Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o atual presidente anunciou o desfile militar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sábado de intensa agenda política. Na capital paulista, o PSDB oficializou a candidatura de Rodrigo Garcia para a reeleição ao governo de São Paulo. Ele se apresentou como candidato fora da polarização nacional. O PSDB ainda negocia com aliados um nome para o cargo de vice. Também em São Paulo, a Convenção Nacional do Republicanos oficializou os ex-ministros Marcos Pontes como candidato ao Senado e Tarcísio de Freitas na disputa ao governo paulista. Também foi confirmado o apoio da coligação São Paulo Pode Mais, que reúne, além do Republicanos, o PSD, PTB, PSC e PL, a reeleição de Jair Bolsonaro. O palanque da convenção reuniu o presidente Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cassado em 2016, Cunha hoje é apoiador de Bolsonaro e deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. O presidente usou o evento para mais uma vez repetir ataques ao Supremo Tribunal Federal e convidar os apoiadores para os desfiles de 7 de setembro. Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui, mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. No Ceará, o ex-presidente Lula participou do lançamento da candidatura de Eumano Ferrer ao governo do estado. O candidato do PT disse que os recentes ataques de Bolsonaro são sinais de medo da derrota. O Bolsonaro está todo dia brigando com a Suprema Corte e com a Justiça Eleitoral, dizendo que a urna eletrônica não presta. Ele já foi eleito 10 vezes pela urna eletrônica. Na verdade, ele não está com medo da urna eletrônica. Ele está com medo do povo nordestino, do povo do sul do país, que vai dar uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou das convenções do partido no sul do país. No Paraná, para a oficialização da candidatura de Ricardo Gomide ao governo. E no Rio Grande do Sul, a de Vieira da Cunha. A candidata do MDB, Simone Tebet, foi a Belo Horizonte participar da convenção do partido, que oficializou o apoio à reeleição de Romeu Zema ao governo de Minas Gerais. Sábado de convenções partidárias, Novo oficializa a candidatura de Felipe Dávila e PCB a de Sofia Manzano à presidência da República.
De olho no Nordeste, Lula e Bolsonaro citam a transposição de águas do Rio São Francisco. Em menos de uma semana, a Carta em Defesa da Democracia reúne mais de 500 mil de assinaturas. Varíola dos macacos, a Espanha confirma a segunda morte pela doença. Depois de se recuperar da Covid-19, o presidente americano Joe Biden volta a testar positivo. Nos Estados Unidos, apostador leva sozinho o segundo maior prêmio de loteria, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. E ainda os gols do Campeonato Brasileiro. Oito e 1 pelo horário de Brasília, uma boa noite para você que nos acompanha aqui nessa edição de sábado do Jornal da CNN. E a gente começa essa edição falando sobre eleições. Mais 2 partidos oficializaram hoje seus candidatos à presidência. O Novo formalizou o nome de Felipe Dávila em convenção em São Paulo. Alisson Negrini vem conversar com a gente ao vivo direto de São Paulo e traz os detalhes para a gente. Alisson, boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Muriel. Muito boa noite a todos. É isso mesmo. O Novo escolheu a capital paulista para poder fazer a convenção nacional do partido e, então, formalizar os nomes que compõem a chapa para a disputa presidencial deste ano, eleições que ocorrem em outubro. Conforme anunciado, portanto, pelos dirigentes do partido, os nomes que foram escolhidos são, para concorrer ao cargo de presidente da República, o de Felipe Dávila, que é cientista político, e para concorrer ao cargo de vice-presidente da República, foi anunciado o nome do deputado federal Tiago Mitrô. Os dois juntos formam essa chapa, que foi chamada de Chapa Pura para concorrer às eleições pelo partido. Vale lembrar que antes dessa convenção nacional, que foi realizada presencialmente na Zona Sul de São Paulo, o partido havia feito uma reunião virtual com todos os membros, diretores, presidentes e vice-presidentes dos estados aqui no país para poder formalizar dentro do partido a escolha dos dois nomes e depois, posteriormente, anunciá-los dentro dessa chapa no partido. Felipe Dávila, ele já foi candidato ao governo de São Paulo. Agora, uma última informação em relação ao Novo é que o partido não fechou coligação com outra sigla. Muriel. Ou seja, vai ser uma chapa sangue puro, 100% Novo. Agora, outro partido que oficializou a candidatura à presidência foi o PCB, com a Sofia Manzano, né? Que teve o nome confirmado, assim como o Novo, também com direito a vice. Conta os detalhes pra gente, Alisson. Exatamente, Muriel. E o Partido Comunista Brasileiro também escolheu a capital paulista para poder formalizar os nomes que juntos vão concorrer à presidência da República. O PCB escolheu o nome de uma mulher economista, a Sofia Manzano, para concorrer ao cargo de presidente da República e junto com ela, na formação dessa chapa pelo partido, está o nome do jornalista e também sindicalista Antônio Alves. A Sofia Manzano, economista, que vai ser a representante do PCB, ela já concorreu no passado a uma eleição presidencial. Foi no ano de 2014. Na ocasião, ela esteve como vice de Mauro Lage, mas a chapa dos dois ficou em penúltima colocação no fim das eleições. Agora ela vem então como candidata a presidente da República e foi anunciada na manhã de hoje aqui em São Paulo. Muriel. Perfeito. Obrigada, Alisson. Uma boa noite para você. E o candidato do Avante admitiu que pode desistir da disputa pela presidência. A reportagem está lá no nosso site da CNN Brasil. André Janones escreveu no Twitter que não se opõe a abdicar da candidatura se o plano de governo com chances de vitória inclua propostas que ele considera importantes para o país. Janones tem contatado o ex-presidente Lula desde quinta-feira, quando os dois combinaram de conversar. A conversa aconteceu ontem por telefone e ambos marcaram um encontro para a próxima quinta-feira em São Paulo. E o ex-presidente Lula reivindicou durante um evento no Ceará a responsabilidade pela transposição das águas do Rio São Francisco. Lula disse que as gestões dele e da ex-presidente Dilma Rousseff foram os responsáveis por 88% das obras e atribuiu a Bolsonaro apenas 5%. Lula disse que o presidente é mentiroso ao tomar crédito por essa obra. Vamos ver. Pois bem, nós fizemos a transposição. Eu e a Dilma fizemos 88% das obras.
O outro, que deu o golpe, fez 7%. E o mentiroso fez apenas 5% e colocou na televisão que era ele que tinha feito a transposição. Já o presidente Bolsonaro falou durante a convenção dos republicanos em São Paulo sobre a corrupção na Petrobras. Segundo ele, com o valor da dívida que a companhia contraiu, seria possível realizar a obra de transposição das águas do Rio São Francisco 60 vezes. Vamos ver. Sempre cito um exemplo que vale para todos nós. O pessoal reclamava até há pouco tempo do preço do combustível. Com razão. Era uma crise, ainda é, no mundo todo. Mas a nossa Petrobras, entre 2003 e 2015, se endividou na casa dos 900 bilhões de reais. Dinheiro suficiente para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E esse endividamento, além de corrupção, foram 3 refinarias que foram começadas e não concluídas. Durante a convenção estadual do PDT no Rio Grande do Sul, Ciro Gomes falou sobre a definição para o vice na chapa dele. Ciro disse que a decisão vai ficar para o próximo dia 5. Vamos ver. Para o dia 5. Por quê? Porque tem pessoas que estão pedindo isso, fora do partido. Digo para você com toda a transparência, porque eu quero cumplicidade com o povo. Não creio que seja que vai acontecer, mas tenho que ser humilde. O União Brasil, algumas pessoas estão pedindo para eu esperar. O PSD, algumas pessoas estão pedindo para eu esperar. E no PSDB, algumas pessoas estão pedindo para eu esperar. Você acha que vai acontecer? Não creio. E fontes ligadas à candidata do MDB, Simone Tebet, dizem que uma pesquisa qualitativa contratada para consumo interno da campanha aponta que a melhor opção para vice da senadora seria uma mulher. Os interlocutores contam que Tebet recebeu pelo menos 4 nomes de federação que podem ocupar a vaga de vice. Além de Tasso Gereissati, do PSDB, 3 mulheres, entre elas Mara Gabrilli, também do PSDB, e Elisiane Gama, do Cidadania. A candidata sinalizou aos partidos que aceitaria qualquer um dos nomes. Ela também tem dito que emocionalmente prefere Tasso, mas racionalmente entende que uma outra mulher poderia trazer resultados melhores. A gente segue repercutindo. Boa noite. Boa noite. Pavor no interior do Pará. Bandidos invadem uma agência bancária, usam explosivos e fazem reféns em Ipixuna. No Rio de Janeiro, uma história assustadora. Mulher resgatada com os filhos relata o terror de viver 17 anos em cárcere privado. O marido dela está preso. O Papa admite que pode renunciar para cuidar da saúde. Mas Francisco diz que não será agora. Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que a confiança dos brasileiros nas urnas eletrônicas cresceu de 73% para 79%. Nos Estados Unidos, aumenta o número de mortos por causa das enchentes no estado do Kentucky e ainda há muitos desaparecidos. No Brasil, o frio transforma a paisagem e o figurino de moradores no sertão de Alagoas. O verão amazônico enche as praias de água doce no Tocantins. E o Museu da Língua Portuguesa comemora 1 ano da reabertura em São Paulo. O Jornal Nacional está começando. Criminosos atacaram uma agência bancária hoje de madrugada no interior do Pará. O grupo fez vários disparos para assustar os moradores e fugiu levando reféns. Este homem e mais 7 pessoas passaram quase 2 horas nas mãos dos bandidos que assaltaram a agência em Ipixuna do Pará, a 250 quilômetros de Belém. Elas estavam numa lanchonete em frente ao banco. O pessoal chegou com as armas em cima da gente, armamento pesado, muito pesado mesmo. Chegaram, fizeram aquele todo o processo, tira a camisa, sobe no carro e foi aquele desespero todo. Levaram a gente para lá pro banco e começaram a explodir, tiroteio. Os assaltantes usaram explosivos para detonar 2 caixas eletrônicos e um cofre. Com a explosão, o forro da agência veio abaixo. Paredes do prédio foram destruídas. Estilhaços de vidros se espalharam por todos os lados. O imóvel teve que ser interditado. Ainda não foi possível saber quanto dinheiro os bandidos levaram. Equipes das polícias civil e militar fazem buscas na região, mas até agora ninguém foi preso. As buscas estão sendo feitas tanto aqui na zona, na área urbana como na zona rural. Né? Todos os acessos aos ramais aqui de outro município aí, a gente está com viatura em todos
os locais aí em busca desses elementos aí. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, o último ataque às agências bancárias no estado aconteceu em dezembro de 2020. Mas em 2 anos, foi a segunda vez que esta agência virou alvo dos criminosos. Moradores fizeram registros das cenas de violência durante o assalto. É possível ouvir vários tiros. Estão assaltando o banco ali, ó. Estão assaltando o banco agora ali, ó. O pessoal tá pegando refém aqui na frente da cidade. A explosão também danificou a parede do comércio do seu Gilson, que fica ao lado, e os tiros atingiram o carro dele. Mais um dia de terror, né, pra gente, pra família. E se continuar o banco aqui, é o jeito de vender a casa e procurar outro lugar pra gente morar, porque não tem condições. Os disparos também atingiram uma viatura da Guarda Municipal. Um agente levou um tiro de raspão e foi levado para o hospital. Toda a ação durou cerca de 1 hora. Na fuga, todos os reféns foram liberados numa estrada de terra, que fica na zona rural do município. Mesmo alertadas, as autoridades demoraram a investigar denúncia sobre família mantida em cárcere por 17 anos no Rio. Diversidade no verão europeu, campanha estimula a ir à praia sem preconceito com o corpo. Uma aposta ganha sozinha a loteria americana. O prêmio, o equivalente a 6 bilhões e 600 milhões de reais. Bandido procurado por vários crimes é preso enquanto jantava em um restaurante movimentado no Rio. Mutirão de empregos em São Paulo oferece vagas específicas para pessoas com deficiência. 5G começou em Brasília há quase um mês. O Jornal da Band foi saber, será que a internet ultra rápida já funciona mesmo? Surpresa na Fórmula 1. George Russell vai largar na frente pela primeira vez na carreira. George Russell do capricho do capricho! E o líder Max Verstappen sai em 10º lugar. As formigas invadiram tablet e compraram livros pela internet. O que fazer para evitar situações inesperadas como essa? O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Um chefão do tráfico de drogas foi preso enquanto jantava num restaurante bem movimentado em Niterói, no Rio de Janeiro. Tiago da Silva Santos, também conhecido como Lafado ou 300, jantava com a namorada numa famosa rede de restaurante em Niterói, na região metropolitana do Rio, quando foi surpreendido e preso pela polícia. O criminoso, que estava foragido da justiça, era um dos mais procurados do município de Maricá, também na região metropolitana. As investigações apontam que Tiago comandava a venda de drogas no complexo de favelas de Inoã, em Maricá, composto por 11 comunidades. O criminoso também respondia por vários crimes, entre eles roubos qualificados, formação de quadrilha e receptação. Tiago está detido na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e será encaminhado para audiência de custódia. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Prazo para a definição de candidatos para as eleições se aproxima do fim. E o sábado tem várias convenções partidárias. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento do Republicanos. A candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo foi oficializada. Polícia investiga se havia mais um filho na casa onde mãe e 2 adolescentes eram mantidos em cárcere privado por 17 anos no Rio de Janeiro. A suspeita de que tenha morrido de desnutrição. Inundações deixam 25 mortos no Kentucky, nos Estados Unidos. Ainda há desaparecidos. Rússia interrompe fornecimento de gás para a Letônia. É o 7º país a sofrer a retaliação. No último dia de competições da Semana de Vela de Ilhabela, o vento esteve a favor de 3 campeões olímpicos. Essas e outras notícias você acompanha no Rede TV News depois de um rápido intervalo.